E aí, gente, vamos começar aqui um pouquinho, começar a conversar sobre autorresponsabilidade. E eu coloquei esse tema: você quer colo ou cura? Aonde é que nós vamos chegar com essa pergunta? Bom, eu identifiquei na minha jornada de autoconhecimento e descobrimento, né, por diversos processos que eu passei, que normalmente a gente se depara com duas situações quando a gente para de progredir no nosso desenvolvimento pessoal. E o que seria essas duas situações que eu identifiquei quando a gente para o nosso processo de desenvolvimento? Eu identifiquei em mim, né? Sempre aqui o que eu vou falar vai ser sobre a minha jornada, ok? Então, para mim, era muito difícil lidar com os fatos que eu descobria sobre a minha história, sobre as situações da qual eu buscava melhorar na minha vida. Então, por exemplo, né, para ficar mais claro, de repente eu fazia uma hipnoterapia ou talvez uma constelação familiar, e ali eu detectava que em mim era muito difícil de lidar com o que eu descobri ali. Então, essa é uma das coisas que me barrava, a dificuldade de lidar com o que eu identificava. O segundo ponto é que hoje eu compreendo que eu não queria assumir a autorresponsabilidade. Na realidade, não é que eu não queria assumir. Eu não tinha ainda essa habilidade, essa clareza, né, de poder dizer que eu conseguia sair daquele lugar. Então, veja bem, ou era muito dolorido enxergar aqueles fatos, ou eu não conseguia assumir que aquilo tudo eu era capaz de conseguir continuar a caminhada ainda. Então, diante disso, foi onde eu criei esse questionamento: você quer colo ou você quer cura? Por que colo? Porque se eu ainda não consigo lidar com os fatos, eu vou me travar e vou querer colo, vou querer buscar alguém, vou buscar fora, certo? Cura é quando eu assumo essa autorresponsabilidade, ou seja, eu me olho nesse lugar onde eu estou e vejo que foi eu mesmo que causei tudo isso. É como se fosse assim: quando eu quero colo, eu estou buscando no externo. Quando eu quero cura, eu vou olhar para o meu interno. Muito bem, aí diante disso, eu criei 6 passos para descobrir se eu tô querendo esse colinho ou se eu quero caminhar para a cura. Vamos juntos então? O primeiro passo, né, você vai analisar como é que você está contando a sua história. Por exemplo, você vai num terapeuta, talvez num psicólogo, no que você está acostumado aí a buscar a sua melhora. E aí, como que você conta a sua história? Quem é você nessa história? Já começa a refletir aqui. Quem é você nessa história? Você é sempre aquela pessoa que, quando conta essa história, você é muito triste, você é sempre a vítima, vai se observando aí, já vai identificando quem você é. E por que eu faço esse questionamento? Porque, normalmente, quando a gente vai contar a nossa história, a gente também tem o hábito de se identificar, né, com a nossa profissão, com a nossa identificação. Então, todos nós temos aquela historinha, né? Por exemplo, eu sou a Giselda, minha mãe é pessoa tal, meu pai é tal, a minha profissão é tal. E por que eu tô pedindo para você começar a pensar assim? Para que você compreenda que você não é essa história. Você não é essa pessoa identificada com essa historinha que você conta. Por quê? Porque você é um ser ilimitado. Você não é só essa historinha que você aprendeu a vida toda, ok? Então esse é o primeiro passo, você compreender que você não é essa historinha que você conta para você mesmo. Você é um ser ilimitado. Segundo passo, após contar essa história, normalmente o que acontece? Você vai observar quem são os culpados ou os responsáveis pela sua historinha triste, né? Normalmente nós temos sempre o dedinho apontado para alguém, ou seja, eu estou assim, assim, assado por causa disso. A minha vida está assim por conta disso. Então, olha já para a tua história aí e perceba isso. Quem é o responsável pela sua historinha triste? Você está responsabilizando alguém? Culpando alguém? Que ainda é pior. Como que você está lidando com esse segundo passo? Você assume para você que se você está travado profissionalmente ou se você não tem dinheiro, é porque você não está agindo? É porque você não tem a habilidade ainda para fazer isso? Então, observa. Estou sempre colocando para fora, no outro, ou eu estou assumindo para mim, que é diante das minhas questões, que eu não estou conseguindo evoluir? Reflete aí. Terceiro passo. No terceiro passo, você vai identificar se você, ao olhar para esse segundo passo, você está fazendo o quê? Apontando somente o seu dedinho ou você também pode estar se chicoteando. O que seria isso? Tudo bem, eu não consegui porque eu sou uma fracassada. Porque eu começo todas as coisas e não termino. Então, você vai identificar se você culpa, responsabiliza quem está de fora, as situações, o governo, o país, a vida, enfim, são várias opções. Ou se você também está se maltratando. Se você está se chicoteando muito, né? Se cobrando muito, se colocando numa situação onde você se deprime, onde você se coloca para baixo. Veja bem, nenhuma das duas possibilidades são legais.
Então, analisa como que você se enquadra nesse terceiro passo. O quarto passo é um exercício prático aqui que já vou colocar para você aprender também a olhar para a sua história e identificar. Eu estou repetindo os padrões de quem? É um exercício sistêmico, né? De quem que eu estou repetindo os padrões? Do meu pai, da minha mãe, de alguém que eu convivi que teve uma função importante na minha vida, né? É como se eu tivesse ali honrando uma história ou talvez julgamentos que eu fiz, né? No meu passado, de situações, de pessoas, são N possibilidades. Então aqui, você vai pegar e vai escrever os personagens lá da tua infância. Você vai pegar um papel e uma caneta e vai escrever quem foi os personagens lá da tua infância. Que personagens, Gi? As pessoas que você conviveu e que foram importantes ali na tua formação, do 0 até por volta dos 7 anos de idade. Não tem problema se você não lembrar de muitas coisas, você pode também colocar o que você se lembra. Então, por exemplo, e você vai colocar o nome, não é assim, pai e mãe, você vai colocar o nome do indivíduo. Ou seja, o nome da minha mãe é Tereza, então eu vou colocar Tereza. O nome do meu pai é Jair, vou colocar Jair. Aí, você pode pôr também o nome dos seus irmãos, se você tiver irmãos, certo? Ah, não tenho pai, não tenho mãe. Não tem problema, você vai colocar as pessoas que você conviveu. Beleza. Colocou ali, eu quero que você analise como se fosse um filme. Você vai observar como se fosse um filme, relembrar esse seu passado, né? Reviver esse passado. E quando você olhar para a sua mãe, no meu caso, a Tereza, como que eu percebia essa mulher? Tá bom? Não vai ficar o tempo inteiro, ai, minha mãe, endeusando, não. Como que eu percebia? Imagina que tá passando um telão e você tá vendo esse filme. E ali nesse filme, eu estou vendo a Tereza e a minha infância. E eu convivendo ali naquele núcleo familiar. Como que eu via essa mulher? Ah, eu via ela como uma mulher muito trabalhadeira? Bom, trabalhadora. Vou lá na frente do nominho dela e vou colocar essa característica que eu percebi. Não que ela é hoje, tá, gente? Não vamos confundir. Como que eu percebia essa mulher? Coloco lá na frente todas as características que eu vou revivendo ali nesse filminho. Eu vou percebendo e colocando ali na frente. Maravilha. Vou fazer isso pro meu pai também. Como que eu percebo? Tantas coisas boas que você interpreta como boas e tantas coisas que você também interpreta como ruins. Maravilha. Coloquei ali tudo que eu percebi dessas pessoas que foram os personagens da minha infância, ok? Se tiver uma avó também que foi importante, uma tia que você conviveu muito, coloca também. Depois, você vai escrever o seu nome embaixo, tá? E aí você vai olhar para todas essas características que você colocou, relacionado a essas pessoas que você conviveu, e vai ver com quais você se identifica, ou seja, quais que você possui. E também como as pessoas te percebem nessas características. Porque, por exemplo, talvez você vai colocar ali alguma característica sobre o teu pai. Ah, coloquei ali que meu pai é orgulhoso. As pessoas também não te percebem como sendo uma pessoa orgulhosa? Como que é o seu relacionamento com as pessoas à sua volta? Então, faz isso. E aí você vai circular todas as características que se referem a você. Pronto. Fazendo isso, o que a gente consegue trazer para a consciência com esse exercício? A gente consegue compreender vários aspectos. Vamos lá pelo primeiro, então. Primeiro, eu peguei mais características do masculino ou mais do feminino? Estou mais polarizada na energia feminina? Ah, por quê, Gi? Peguei mais características da minha mãe? Estou mais identificado com a minha mãe? Quem que eu estou repetindo mais esses padrões? Então, esse exercício é para trazer para a sua consciência que as coisas que você percebeu lá atrás na tua infância, hoje, no seu presente, você tem elas. Tanto os sentimentos, as percepções que você teve lá da tua infância. E você carrega essas informações com você, porque a nossa vida funciona como um banco de dados. Esse banco de dados foi tudo o que eu percebi lá atrás na minha infância. E eu configurei essa minha máquina, que é a pessoa que está aqui hoje, funcionando dessa maneira. Então, esse exercício ele traz para a consciência coisas que eu tenho lá de trás e que talvez eu não pare para pensar. Espero que você tenha feito. Depois, a gente vai realmente, o próximo passo, o quinto passo é a gente tomar consciência realmente. Após fazer esse exercício, né? A gente tomar consciência de quem eu sou no meu sistema familiar. Então, comece aí a tomar consciência de quem é você. Peguei mais características da minha mãe? Percebi que eu tenho uma característica que eu não enxergava e que eu julgo da minha mãe? Olha que interessante. Então, tome consciência do teu lugar no teu sistema familiar. Por que eu digo isso? Porque você não é nem o seu pai, nem a sua mãe. Você é metade de cada um. E muitas vezes nós ocupamos lugares no nosso sistema que não é nosso. A gente fica carregando tudo isso
E é o que está atrapalhando hoje a nossa vida. Isso acontece muito comum com todos nós, porque, como eu disse, é um banco de dados onde a gente registra essas percepções, né? A forma como nós vimos as pessoas, e depois isso vai reviver aqui no nosso presente. Depois, então, de você tomar consciência se você está ocupando o seu lugar realmente, né? O sexto passo é você refletir sobre a sua jornada. Agora, o seu presente. Então, quero que você reflita. A minha jornada sou eu quem faço? Aí, então, você vai perceber que você só vai alcançar a maturidade quando você parar de buscar o colo e começar a se movimentar para a cura. O que seria isso? Desses 6 passos, você está mais voltado a ficar buscando colo, ou seja, no externo, soluções. Quem vai fazer para mim? Como que é? Não consigo. Que é lá no comecinho que eu falei. Ou você vai começar a se movimentar para a cura. Vou tomar consciência de que, através desses exercícios, eu tenho o meu livre-arbítrio de poder atuar no meu sistema como eu sou e não ficar apenas sendo o reflexo do meu passado. As coisas que eu percebi lá atrás e que hoje eu acho que interferem na minha vida. Então, você só alcança a maturidade quando você parar de buscar esse colo e começar a se movimentar para achar a sua cura. A maturidade começa com uma decisão. Você está pronto para decidir? Tomar esse seu poder? E dizer para si mesmo: eu sou responsável por tudo o que está acontecendo na minha vida? Como que isso soa para você quando você pensa assim? Eu sou responsável por tudo que está acontecendo na minha vida. Então, é um processo onde você vai ter que enxergar isso em você. Comece a pensar assim também. Como que eu sou? Como assim? As pessoas não ficam pisando em ovos comigo, né? Como que eu reajo diante das coisas quando eu cobro das pessoas? Aí você já vai tendo essa consciência de que você está realmente querendo somente o colo, você não quer caminhar para a cura. Você está sendo um adulto mimado, né? Se você achar que é um absurdo alguém te confrontar, que é um absurdo a pessoa não validar suas ideias, ninguém precisa ficar pisando em ovos com você. As pessoas têm que te falar a realidade e essa realidade vai te doer. Por quê? Comece sempre a se questionar. E já esteja preparado, o mundo não existe para te servir. Quando o lado de fora ele acordar os seus monstros aí dentro, é sinal de que a vida quer que você olhe para esses monstros. Mas se você vai se cercar de pessoas que ficam o tempo inteiro validando a sua infantilidade, talvez você esteja se privando da maturidade. Concorda? É somente no desafio que nós vamos crescer. É tomando conhecimento dos nossos monstros que a gente vai deixar de ser controlada por eles. Ah, Gi, às vezes você vai pensar, mas tem horas que a gente só quer colo mesmo, e tá errado? Não, não tá errado. Mas lembre-se, é a sua escolha. Se hoje, assim, ó, você se vira com as suas questões, né, com os seus problemas, sem se sentir um coitado ou uma coitada, é porque você já teve que engolir muita coisa. Pra não ficar aí querendo esse colinho, né? Eu sei que muitas vezes a gente vive contextos caóticos, né, em muitos sentidos. Mas, de verdade, hoje eu prefiro que o mundo me incomode mesmo do que eu ter que ficar refém desses monstros que tem dentro da gente, que tem dentro de mim, no caso, né? Senão, como que eu seria hoje, né? Será que eu seria essa pessoa que eu sou hoje se eu tivesse apenas me escondido dos meus monstros? As tempestades vão vir, vão deixar lacunas, vão deixar dor. E vai deixar emoções para digerir. Vai deixar. E você vai ter que fazer o quê? Deixar o melhor de si. Que é o quê? O seu crescimento. Saber digerir essas emoções. Saber lidar com o que é certo, o que é errado para você. Porque no fundo não existe certo e errado. Existe o que você consegue fazer. O mundo não vai parar para você crescer. Ele vai continuar acontecendo. Então, qual é a sua dor? Reflete sobre isso. Qual é a sua dor? Em qual contexto aí da sua vida você ainda está buscando colo? Você vai continuar buscando colo ou você vai se movimentar para a cura? O colo, ele vai vir sempre de fora e vai te fazer sempre refém das circunstâncias. A cura vai vir de dentro e vai te fazer senhora ou senhor da sua própria jornada. Então, nesse momento eu quero que você reflita. Quero colo ou cura? E lembre-se, é sempre a sua escolha. E aí, gente, vamos começar aqui um pouco.